Um soldado de apenas 23 anos participou de uma operação militar envolvendo uma criatura misteriosa encontrada em uma pequena cidade de Minas Gerais. 23 dias depois, ele estava morto. O nome dele era Marco Elixerese. Segundo testemunhas, Marco teve contato direto com a suposta criatura capturada em Varginha, sem proteção, sem equipamento especial e sem imaginar o que estava tocando. Coincidência? Uma tragédia sem qualquer relação com os acontecimentos? Ou a prova de que algo muito mais sombrio aconteceu em Varginha naquele janeiro de 1996? Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. 20 de janeiro de 1996. Era uma manhã de sábado. As pessoas na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, aproveitavam o fim de semana. Crianças brincavam na rua, nada de fora do comum. A cidade tinha cerca de 120 mil habitantes, conhecida principalmente pela produção de café, mas alguma coisa estranha já estava acontecendo desde antes do amanhecer. Moradores da região relataram coisas estranhas no céu durante as primeiras horas da madrugada. Luzes, formas, algo se movendo de um jeito que aviões não se movem. Segundo relatos divulgados posteriormente por pesquisadores do caso, radares teriam detectado um objeto não identificado na região naquela madrugada. Mas essa informação nunca foi confirmada pela Força Aérea Brasileira. Na madrugada do dia 20, um homem chamado Eurico de Freitas e sua esposa Oralina, que moravam em uma pequena fazenda nos arredores da cidade, ouviram um barulho estranho no pasto. Ao olhar pela janela, viram o gado correndo assustados. E no céu, não muito alto, um objeto longo e cilíndrico, de cor cinza, coberto por uma fumaça clara. O casal observou por um tempo até que o objeto desapareceu no céu. Nesse momento, sem que os moradores de Varginha soubessem, os militares já estavam em movimento. Por volta das 8h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado sobre um animal estranho avistado no bairro Jardim Anderê. Essa foi a versão oficial, um animal estranho. Eles foram chamados para capturá-lo e, de acordo com testemunhas, um ser foi capturado com redes, colocado em uma caixa e entregue a militares que estavam em um caminhão do exército. Segundo os relatos, aquilo que foi colocado naquela caixa estava longe de parecer um animal comum. É dito que a caixa foi levada para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Por volta das 13 horas, uma testemunha não identificada relatou ter visto militares armados andando pelo Jardim Anderê. Essa testemunha relata que 3 disparos foram ouvidos próximo ao local onde a tal criatura foi capturada pelos bombeiros e entregue aos militares. Mas essa mesma testemunha disse ter visto os militares carregando 2 sacos, sendo que algo dentro de um desses sacos se mexia. Agora é aqui que a história fica mais bizarra. Na tarde daquele sábado, 3 garotas voltavam para casa por um atalho em uma área de mata. Elas eram Liliane Fátima Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria Fátima Silva, de 14, e a amiga delas, Kátia Andrade Xavier, de 22. As jovens não estavam procurando nada. Elas estavam apenas cortando o caminho por uma trilha conhecida que já tinham percorrido centenas de vezes. Foi quando elas viram uma criatura, agachada perto de um muro. Não era uma pessoa, não era um animal. Era outra coisa. As 3 garotas descreveram o que viram naquele dia da mesma forma, toda vez que foram questionadas, mesmo separadamente, ao longo dos anos. A descrição da criatura nunca mudou. Elas disseram que era pequena, talvez 1 metro, 1,5 metros de altura. A pele era marrom escura, quase preta, e parecia oleosa ou molhada. Não tinha cabelo. A cabeça era enorme comparada ao corpo, com 3 protuberâncias no topo, como o formato de um coração olhado de cabeça para baixo. Os olhos eram grandes e vermelhos. Não brilhavam, apenas eram vermelhos. E as pernas estavam dobradas de um jeito estranho, dobradas para trás,
como se estivesse agachada. E o cheiro era horrível. Elas descreveram um cheiro fortíssimo de amônia, de algo podre e químico ao mesmo tempo. Elas contaram que a criatura estava tremendo muito, como se estivesse machucada ou com medo ou as duas coisas. As garotas, quando avistaram a criatura, gritaram e saíram correndo. Elas chegaram em casa apavoradas. Choravam, tremiam, não conseguiam se acalmar. Disseram que tinham visto o diabo. A mãe de Liliane e Valquíria, a dona Luísa Helena, disse mais tarde que nunca tinha visto as filhas naquele estado e que não tinha dúvida de que o que elas viram era real. A notícia se espalhou rapidamente. Algumas pessoas foram até o local para olhar, mas quando chegaram, a criatura tinha sumido. No chão havia vestígios de que algo realmente esteve ali, além do forte cheiro de algo químico no ar. E quando as pessoas começaram a se juntar no local, os militares já tinham chegado. O exército brasileiro, especificamente soldados do 6º Batalhão de Infantaria da região, foram vistos na área logo após o relato das garotas. Testemunhas disseram ter visto soldados naquela área de mata. Segundo relatos, a tal criatura, com as mesmas descrições dadas pelas meninas, passou na frente de um dos carros da polícia. E quem estava nesse carro e teria capturado a criatura pelo braço, sem nenhum tipo de proteção, foi o policial Marco Eli Xerez. Alguns disseram ter visto uma criatura sendo colocada no banco traseiro do veículo pelo policial. A criatura teria sido levada para o hospital regional. E é nesse ponto da história que voltamos a falar do policial Marco Eli Xerez, lá do início do vídeo. Ele tinha apenas 23 anos e era policial militar. De acordo com sua família, ele era um rapaz saudável, forte, em forma, sem nenhum problema de saúde. Depois dos eventos do dia 20 de janeiro, em questão de dias, Marco ficou gravemente doente. Sua saúde se deteriorou rapidamente. Ele desenvolveu infecções que os médicos tinham dificuldade de identificar e tratar. Ele foi internado no CTI até que em 15 de fevereiro de 1996, menos de um mês depois da suposta captura, Marco Eli Xerez morreu. A família continuou fazendo perguntas por anos, querendo saber o que o matou. Os militares disseram que Marco morreu de complicações de uma infecção, mas não quiseram dizer que tipo de infecção. Não explicaram por que um rapaz saudável de 23 anos, sem condições anteriores, simplesmente morreria de forma tão repentina e misteriosa poucas semanas depois de ter manipulado uma criatura desconhecida. A família dele até hoje acredita que a morte dele foi diretamente ligada ao que ele tocou naquela noite em Varginha. Bom, voltando à sequência dos eventos, na madrugada de 21 de janeiro de 96, a criatura teria sido transferida do hospital regional para o Hospital Humanitas em uma ambulância. Recentemente, um médico chamado Dr. Ítalo Venturelli, neurocirurgião com 40 anos de profissão, veio a público com algo que mudou completamente a forma como as pessoas enxergavam esse caso. Ele trabalhava no hospital na época. Ele disse que uma criatura, não um ser humano e não um animal, foi trazida para a Santa Casa de Misericórdia de Varginha naquele dia. Ele a descreveu da mesma forma que as 3 garotas. Cabeça grande, olhos vermelhos, proporções corporais incomuns, mas ele disse que a pele era clara. Ele também disse que o ser estava em um local isolado pelo exército. Ele contou que a criatura foi operada por um outro médico, mas que ele pôde examiná-la por alguns minutos. Ao longo dos anos, outros funcionários do hospital fizeram relatos parecidos, mas sempre com cuidado para não virar motivo de piada. Outras mortes misteriosas aconteceram em Varginha. No zoológico da cidade, vários animais teriam morrido após o suposto aparecimento da criatura. O zelador do zoológico teria visto uma criatura muito parecida com aquela vista pelas 3 jovens. Só que essa usava um capacete na cabeça. Depois disso, entre fevereiro a abril, 2 veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul morreram. Mas, após análises,
a causa da morte dos animais não foi descoberta. A bióloga que cuidava do zoológico na época disse que esse zelador viu a criatura quando os bombeiros foram até lá para entregar esse animal para a bióloga, mas como ela não estava no momento, eles disseram que voltariam depois. Só que nunca voltaram. E se eu te disser que os rumores não terminam em Varginha? Porque existe uma história envolvendo uma das universidades mais respeitadas do Brasil. Ufólogos dizem que, mais ou menos na mesma época, a Universidade de Campinas, a Unicamp, uma das instituições mais respeitadas do Brasil, teria recebido 2 criaturas capturadas em Varginha para estudos. Porém, os pesquisadores da Unicamp disseram que nunca receberam nenhum ser ou material biológico. Mas tem um porém. O chefe do departamento de medicina da Unicamp, na época, afirmou ter recebido um telefonema informando que militares do exército levariam um material coletado em Varginha para lá. Mas ele disse que esse material nunca chegou. Muitos especulam que, na verdade, esses seres foram entregues por soldados brasileiros em uma caixa de madeira para militares americanos, para serem levados para os Estados Unidos. O governo brasileiro, a Força Aérea e o Exército negaram que qualquer coisa tenha acontecido em Varginha. Negaram os avistamentos da criatura, negaram qualquer envolvimento militar, negaram que a morte de Marco Elixerese tivesse qualquer relação com os eventos do dia 20 de janeiro. Eles negaram tudo. O governo disse que aquelas 3 meninas viram foi, na verdade, um rapaz que se chamava Mudinho, que costumava andar agachado pelas ruas. Ele era um jovem com deficiência intelectual bastante conhecido no bairro, mas as 3 afirmam até hoje que não era ele, porque elas o conheciam desde sempre. Outra explicação dada foi que elas teriam visto um casal de pessoas com nanismo. Mas tem um porém. O número de testemunhas desse caso não é pequeno. Não estamos falando de 1 ou 2 pessoas que podem ter se confundido ou inventado algo. O que torna esse caso curioso é que estamos falando de dezenas de testemunhas diferentes, em locais diferentes, muitas delas sem qualquer ligação entre si. Ainda mais em uma época onde não tínhamos redes sociais. Nos anos seguintes, Varginha ficou conhecida como Roswell brasileiro. O incidente de Varginha colocou a cidade no mapa, transformando-a em um ponto turístico. A cidade tem uma caixa d'água em forma de nave espacial. Tem uma estátua da criatura no centro da cidade. Muros pintados, museus, lojas. A tal criatura de Varginha virou uma atração turística. Em 2023, algo inesperado aconteceu. Após forte pressão de pesquisadores ufólogos para quebrar o sigilo dos documentos oficiais sobre o incidente em Varginha, o governo foi obrigado a falar sobre o caso após 30 anos. Parlamentares brasileiros começaram a fazer perguntas sobre o incidente em Varginha. Documentos militares foram solicitados, audiências públicas aconteceram, eles exigiam transparência. Mas a resposta foi o mesmo silêncio que sempre esteve lá. Mas o fato de as perguntas estarem sendo feitas oficialmente diante de câmeras foi significativo. Liliane, Valquíria e Kátia ainda vivem em Varginha e falam sobre o que viram naquele dia. No documentário lançado pela Globoplay, as mulheres descrevem a criatura e os eventos exatamente da mesma forma que descreviam quando eram adolescentes, sem nenhuma inconsistência. O primeiro ufólogo a investigar o caso foi o Birajara Rodrigues. Por anos ele defendeu a existência da suposta criatura, mas depois de muitos anos, ele mudou totalmente de posição. Na época, ele disse para as 3 jovens que elas tinham avistado um ser extraterrestre, e depois de anos ele voltou atrás e disse que sua afirmação foi equivocada e que não há nenhuma evidência de que uma criatura alienígena tenha sido encontrada em Varginha. Devido a essa declaração polêmica, ele se tornou uma persona não grata dentro da ufologia. Outro ufólogo que gerou bastante polêmica em torno do caso Varginha foi o Vittorio Paccattini. De acordo com um documentário da Globoplay, um ex-militar o acusou de suborno. Disse que Paccattini teria oferecido R$5.000 na época para que o militar confirmasse a existência da criatura e o envolvimento das Forças Armadas. 30 anos depois, no documentário, esse militar, que não teve a identidade revelada,
disse que seu depoimento foi uma farsa. Pacatini negou veementemente qualquer tipo de manipulação, coerção ou pagamento, afirmando que os depoimentos foram coletados de maneira espontânea e que jamais comprou testemunhos. O que quer que tenha acontecido em Varginha no dia 20 de janeiro de 96 mudou aquela cidade para sempre. 30 anos depois, ninguém conseguiu provar que havia um extraterrestre lá. Mas também ninguém conseguiu explicar por que bombeiros, policiais, médicos e dezenas de testemunhas contam histórias tão parecidas sobre aqueles dias. E talvez seja exatamente isso que torna o caso Varginha tão perturbador. O que estava naquela caixa de madeira que os bombeiros entregaram aos militares? O que os funcionários do hospital viram naquela noite? O que matou Marco Elixerezi? E por que, depois de 3 décadas, o governo brasileiro ainda não tem nada a dizer? Bom, lindezos, eu não sei vocês, mas esse caso me intriga muito. E me lembra muito da Operação Prato, que também aconteceu aqui no Brasil, mas na região norte. Eu já fiz um vídeo sobre, eu vou deixar aí no card para vocês assistirem depois. Enfim, diferente do caso que estamos acompanhando no momento, do tal influenciador que supostamente viu um OVNI e conseguiu ganhar milhões de seguidores e uma boa grana em pouquíssimos dias, aquelas pessoas em Varginha não ganharam nada, principalmente as 3 jovens que afirmaram ter visto a criatura. Muito pelo contrário, elas viraram motivo de piada nacional. Eu era criança na época, mas eu lembro que em todos os canais da TV que você colocava, eles estavam falando de Varginha. E faziam muita chacota sobre isso. Era até vergonhoso, sabe? Foi um caso que marcou bastante. E esse documentário da Globoplay trouxe à tona várias informações que não são muito exploradas. Quando se fala em Varginha, a única coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é o relato das 3 moças e só. Sendo que esse caso vai muito mais além. Se você quer se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que você assista esse documentário. São apenas 3 episódios, se eu não me engano, de 40 minutos cada. Tem na Globoplay e vale muito a pena assistir. Bom, eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Se você acredita que foi um ser de outro mundo que realmente foi capturado em Varginha, ou se tudo não passou de um delírio coletivo. Comenta aí pra mim. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e aproveite para maratonar outros vídeos aqui do canal. Tem uma playlist aí na tela para você. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.